com os gatos, como eu prometi que na sexta-feira eu ia procurar fazer as previsões energéticas, né? Que é o que eu gosto de fazer, eu não gosto de fazer profecia nenhuma, mas as previsões energéticas para 2026. E pra gente entrar, eu já vim de amarelinho, margaridinha, que é uma flor que fala de alegria, o amarelo fala de prosperidade, riqueza no sentido de prosperidade do que nos liga de melhor no céu e na terra, né? Que vai ser o importante para a gente fazer esse caminho que é a noite mais escura da alma que a gente está atravessando. Até 2027, né, a gente vai começar a ter uma clareza bem maior. Eu não sei em relação a vocês, mas esse dezembro eu tô sentindo uma energia muito estranha. Eu acho que a gente pode ter algum acontecimento diferente, tá? Que venha chamar a atenção da gente até esse final do ano, para comecinho do ano. Eu tô me sentindo bem cansada. É claro que final do ano a gente também já fica um pouco, né, predisposta a estar com o corpo já querendo um descanso. Acho que o próprio corpo entende isso, mas a energia tá meio esquisita. Eu não sei se todos vocês estão sentindo isso, mas eu tô. Bem, eu já fiz a tiragem do tarô, né? E aqui eu só vou mostrar as cartas. Na edição do vídeo vocês vão ver eu tirando as cartas aleatoriamente, que eu gosto sempre de fazer isso, tá? E como sempre eu tiro uma fluência para 2026, lembrando que sempre a gente está falando da energia geral. A energia deixa eu só baixar um pouquinho aqui. A gente está falando da energia que vai afetar a todos, que eu acho que isso é importante. Porque, claro, cada um tem um processo, cada um está passando por uma situação, né? E o importante é entender o processo da transição planetária, trazer consciência a vocês de como que a gente pode, então, fluir melhor nos acontecimentos energéticos de 2026. E trago também os desafios, tá? Ou seja, quais são as pedras no sapato, né? Que vão aparecer por aí em 2026. Vamos dizer assim, qual que é o ponto, né? Mais delicado que a gente possa vir enfrentar para 2026. E tiro também um oráculozinho dos gatos, como que os gatos dizendo, olha, vou dar uma dica, né? Os gatinhos, a energia que são dos irmãos felinos, né? Uma dica de como que vocês podem, então, dar um laço, né? Em tudo isso. Mas então vamos lá para as fluências, tá? Eu usei esse tarô, The Tree of Life, a árvore da vida, tá? Que é o tarô, como é que fala? O tarô do cabalístico, tá? E eu vou usar na verdade, a fluência é esse aqui, tá? Eu vou começar por esse. Eu peguei esse aqui, desculpa. Sexta-feira já tá cansada. Mas, ou seja, eu uso esse aqui para fluências e esse aqui para os desafios, tá? O que é muito interessante, as cartas que saíram, inclusive, tá? Vamos começar então com as fluências. Speaking your word, né? Voz. Eu não sei se dá para vocês verem aqui, tá? Eu achei uma carta muito interessante. Por que que ela fala de fluência? Olha aqui.
é como se ela tivesse, tá vendo aqui tem um gramofone, né? E ela saindo desse gramofone, né? Sendo, como é que eu posso dizer, ejetada, né? Mas o que eu achei interessante sobre essa fluência para 2026 é justamente em relação a Mercúrio, tá? Mercúrio e Urano que vão estar fazendo essa composição. E eu já falei muito que para mim é uma das mudanças mais importantes, tá? Essa entrada de Urano, tá? Em Gêmeos, tá? Que é regente que Mercúrio é regente de Gêmeos, tá? Então Urano sai de Touro e entra definitivo em Gêmeos. E eu já falei aqui que eu acho que como se a gente fosse começar a realmente entender e receber essas mensagens, tá? Do mais alto, né? Ou seja, simbolicamente Mercúrio, né? Hermes, né? E tudo que está relacionado ao que é hermético, né? O que está velado tem a ver com Mercúrio, né? E Gêmeos é um signo de uma comunicação muito fluida, né? Então, quando a gente tem essa carta como fluência para 2026, me parece mais do que não uma coincidência, mas muito bem elaborado, né, no tarô, simbolicamente, porque é um momento em que a gente vai começar a falar sobre muitos assuntos, né? Como a gente diz, botar a boca no trombone. Não só porque máscaras vão cair, como já começaram a cair, a gente está vendo, principalmente aqui no Brasil, né? E vai ser gente de todos os lados, viu? Principalmente para quem está polarizado aí em esquerda, direita, em religião, A, B, religião C, nós vamos ter máscaras caindo e nós vamos ter muita gente falando o que precisa ser ouvido, porque justamente Urano em Gêmeos, ele é uma comunicação, primeiro porque Urano é uma coisa meio como é que fala? Disruptiva, né? De supetão, de susto, e também muito avançado, né? Urano é um planeta que ele sempre está além, né? Daquilo que nós entendemos. Então, esse é um momento mais do que interessante de Urano estar em Gêmeos, onde Mercúrio é o regente de Gêmeos, né? E vocês, como eu falei, eu não sou astróloga, eu procuro ler a simbologia, né? Traduzir essa simbologia para vocês. Muitas pessoas, né? Então, livros, comunicações, eu já falei, preste atenção nessas energias que os estelares estão chegando perto de vocês para poder comunicar, ou seja, muita coisa nova, né? Vai vir aí para deixar todo mundo de cabelo em pé, que é a carta que a gente vai ver depois. Mas aqui, falando sobre essa carta, tá? Ela é a dela 25. Então aqui eu vou traduzir rapidinho, tá? Então speaking your word, né? Ou seja, dar a sua palavra, né? No sentido de se pronunciar, tá? Use a sua voz, fale, né? Ou seja, speak up, né? Sing your song out to the universe, ou seja, cante a sua canção para o universo.
Importante também entender, lembra que eu falei, aquilo que você liga na terra, ligarás no céu, né? Aquilo que você liga no céu, você liga na terra. Então, esse é um momento muito importante, por isso que 2025 foi pedido que a gente procurasse o equilíbrio, procurasse se firmar, né? Porque 2026 a gente ia entrar, 2025, 2026, principalmente esse processo, né? Da noite mais escura da alma, mas para que a gente possa chegar no final de 2026, né? Como essa figura maravilhosa. Lembra que a gente ia ter um tete a tete, que eu falei 2026 nós vamos ter um tete a tete com o divino, né? E é um pouco isso aqui, né? Se eu quiser falar com Deus, né? Então, se você quiser falar com Deus, solte a sua voz para o universo, dê o seu testemunho, né? O que os nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos católicos falam, dê o seu testemunho. Muitas pessoas vão ser chamadas para dar o seu testemunho, que é o que está acontecendo em relação aos nossos irmãos estelares, o que está acontecendo em relação à natureza. Eu moro aqui na área de condomínio e nessa área aqui onde eu moro, eu já falei, nós tivemos muito problema por conta das pessoas que traziam os gatos aqui, não castravam, os gatos proliferavam, né? E nós começamos a fazer um trabalho, um serviço com os animais aqui no nosso condomínio também, em vários outros condomínios. E nesse mês muitas leis vieram beneficiar as pessoas assim como eu e outras pessoas que prestam esse serviço, né, a esses animais que foram deixados de qualquer jeito por pessoas que trouxeram esses animais e não fizeram o que deviam de fazer. Ou seja, o governo do Distrito Federal, assim como outros governos, né, e eu não estou aqui falando por governador nenhum, não é isso, mas a gente tem que falar aquilo que está acontecendo, que é justo, né? Reconhece que as pessoas que tutelam esses animais de rua são pessoas que merecem respeito e simplesmente quando a gente está lidando com uma vida a gente não pode dizer assim, não alimenta, não faz nada. Então a justiça, por exemplo, concebeu aqui alguns condomínios, algumas pessoas, principalmente um condomínio aqui que tinha entrado na justiça. Alguns moradores tinham entrado na justiça contra pessoas que alimentavam esses gatos, né? E graças a Deus existe gente com consciência e Deus está aí, ou seja, nós estamos num momento de mudança muito importante e essas pessoas não têm mais vez. Por quê? Porque as pessoas de bem estão falando, as pessoas de bem estão indo atrás, né? Então tudo está nos rodeando para o melhor. Por isso que eu digo, se você não está pensando num mundo mais fraterno, num lugar mais fraterno, cuidado, tá? A sua chance de ir embora daqui é muito grande, tá? Então, ou seja, cante a sua canção alto para o universo, né? Geralmente não é a maneira que não é o que você como é que fala? It's often not what you say, but how you say. Ou seja, não tem a ver com o que você diz, mas como você diz, né? E ele fala que fale, né? E conte. Tell your story, né? Que é o que aconteceu aqui, por exemplo, nessa questão dos gatos. As outras pessoas vieram para falar do que estava acontecendo e muitas mais pessoas se juntaram, pessoas que vieram e apoiaram. E não é só nessa questão, são várias outras questões. A gente vai ver não só o processo da natureza, das questões dos direitos dos animais, das crianças, dos idosos, dos menos
afortunados, mas de todos, né? Independente de você ser rico, pobre, preto, branco, amarelo, né? A gente tem a questão das mulheres, né? Feminicídios que acontecem em qualquer nível social, né? Nós temos abuso de crianças também que acontece em qualquer lugar, né? Então, intolerância religiosa, né? Mesmo dentro de religiões que são intolerantes, você tem porções de pessoas que têm muito zelo pelas outras religiões, ou seja, a questão toda é que está havendo uma limpa, né? Está havendo uma limpa no bom sentido, né? Energético, tá? Então, ou seja, aqui o poder da voz, né? A voz tem a ver com o ar, que tem a ver com Urano, tá? Que é regente de Aquário, e tem a ver com o Mercúrio, que é regente de Gêmeos e é ar. Então, essa é a fluência, no meu ver, que Urano a entrada de Urano em Gêmeos vai trazer pra gente, a comunicação também com os nossos irmãos estelares. Por isso que essa carta é muito simbólica e ela está olhando para cima, tá? Vamos lá. A questão dos desafios, tá? Como vocês viram na edição, foi a carta que saiu, né? Eu achei muito interessante que é a Torre. E o que é a Torre, tá? Coragem, fé, fighting spirit. Mas, mais do que isso que está dizendo aqui, tá? A Torre é quando tudo aquilo que é enganoso despenca. Tudo que está acontecendo nas nossas vidas, no mundo que nos rodeia, tá? Na nossa política, na nossa religião, como eu falei, e conosco mesmos, né? Porque muita coisa que está sendo, que está acontecendo nas nossas vidas é para nos mostrar que nós estávamos tomando caminhos que não eram bons, ou não estamos tomando o caminho que deveríamos tomar, né? Ou seja, qual é o propósito, né, nosso nesse momento, principalmente de transição? Então, a Torre, você pode ver aqui que você tem um dragão, né, tomando a torre aqui, né, entrelaçando a torre toda e fazendo com que ela desmorone. Na outra carta do tarô, que é o tarô tradicional, ela é chamada a casa de Deus, é quando Deus simplesmente manda um raio, né, e ela simplesmente desmorona e você tem a figura das pessoas caindo, ou seja, é quando o status quo, né, o sistema que a gente vive, né, ele começa a simplesmente a desmoronar, tá? Porque tudo tem um pico, né, e tudo depois tem uma baixa, né? Porque isso faz parte dos ciclos de vida, né? Assim como acima, abaixo, você tem o ritmo, a lei do ritmo, né? Ou seja, você tem um período da história do mundo onde você tem impérios, né? Que tomam como é que fala? O seu poder maior e depois eles desaparecem. É o que está acontecendo agora. A gente está vendo isso com os Estados Unidos, por exemplo, né? Mas só que a gente não vai ver isso só com os Estados Unidos, né? E é muito simbólico quando a gente vê o dragão aqui, né? Porque a China, né? A China tem tomado, né, uma dimensão muito grande, né? E é sempre importante, por mais que a gente não goste, né? É sempre importante esse balance, né, de poder. Mas no momento que a gente está de transição planetária, né, isso é muito mais, essa queda dessa torre, ela é muito mais do que essa questão dessa queda de sistema que a gente vive, né, ou capitalista, ou comunista, ou de direita, ou de esquerda,
porque essas coisas todas vão ruir, né? Aos poucos, né? E talvez abruptamente, porque nós estamos, como eu falei mais uma vez, nós estamos falando não só da entrada de Netuno, da entrada de Urano em Gêmeos, mas nós estamos falando também da entrada a entrada que houve de Plutão, né, em Aquário, e Plutão em Aquário é a cara disso aqui, né, o que aconteceu lá na Revolução Americana, na Revolução Francesa, né, e uma mudança da geopolítica, né, do século, depois para o século XIX, né, para o século XX, ou seja, existe como é que eu posso usar? Existe eu quero usar uma palavra aqui que outro dia eu escutei, eu sou péssima para me expressar, gente, mas é como se a gente tivesse, ou seja, essa disruptura, né, fosse ser de uma maneira tão forte, que é um pouco do que a gente sentiu lá em 2020 com a pandemia, que a gente teve que ter uma visão diferente da vida nossa, né? E mudou muito, mudou paradigmas que já estavam aí há muito tempo, inclusive em relação a como a gente trabalha, né? Que as pessoas começaram a trabalhar de casa e muitas e a partir desse momento esse mercado da internet se intensificou, ficou muito bom, né? A gente teve muitas coisas ruins, mas a gente também teve mudanças necessárias nesse tempo de pandemia, né? E a gente precisa compreender que nem tudo que acontece é por um mal, não é isso. Eu sempre falo aqui, onde a gente pensa que existe o caos, não existe o caos, tudo tem um motivo, né? E como já falei aqui, nós somos a humanidade do passado em forma do presente, no presente, então a gente tem que entender que todo o processo que nós estamos passando nesse momento é um resgate daquilo que nós plantamos, né? Uns vão colher um pouco pior, outros vão colher algo mais suave, né? E assim é o processo reencarnatório, tá? Mas quando eu tenho uma carta dessa como fluência, né? Ou seja, vamos botar a boca no trombone, vamos falar, vamos nos comunicar, né? Porque esse novo planeta que vai vir, ele vai começar a ser formado por essas pequenas novas terras, né? Então são essas pessoas que vão começar a se juntar para poder falar realmente daquilo que nós queremos e precisamos, de uma terra mais fraterna, apesar de todas as dificuldades, como falei, eu tenho mais processos, cada um tem seus processos, mas é um absurdo ainda, no momento que a gente está, algumas pessoas acharem que algumas minorias não podem ter uma convivência normal, né? Que algumas religiões não possam existir, né? Que você não possa falar, dar uma opinião do que você acha, porque você simplesmente é cancelado, né? Como se sabe essas coisas de grupinhos, e eu sou certo, você errado. Então esse momento de falar de nós podermos nos respeitar e indiferente de você ser daqui, da esquerda, da direita, cristão, muçulmano, hindu, preto, amarelo, branco, o que nós estamos buscando para a Terra? Uma terra mais fraterna. Então, nós vamos nos unir para melhorar aquilo que nós viemos fazer, para as coisas que realmente precisam da nossa ajuda. Então é isso. Nós não viemos aqui para brigar, principalmente por causa de pessoas, por causa de ideologias. Essas coisas vão acabar, gente. A gente veio aqui para ajudar aos animais que não têm quem dar de comida, as crianças
que não têm um lar, né, e precisam de apoio, aos idosos que estão aí abandonados nos lares, como é que fala, mais simples, né, e às vezes até em lugares é, mais, é, mais chiques. Eu sei porque a minha mãe, por exemplo, ela é internada porque ela tem demência, e é um lugar muito bom. E tem, como é que fala? Tem pessoas lá que não recebem nem, como é que fala? As pessoas só pagam, mas nem roupa, eles não sabem se a pessoa está precisando de roupa. Então a gente vê umas coisas assim meio loucas, né? E também, ou seja, nós termos um olhar mais fraterno um para o outro, né? Que a gente está precisando. A gente está muito voltado naquilo que o sistema quer, que a gente viva com medo, desesperado, pagar conta, pagar boleto. Ah, será que amanhã eu vou ter minha casa? Será que amanhã eu vou ter minha aposentadoria? Então, tudo isso vai vir à tona, tá? Ou seja, vozes importantes e pessoas que realmente queiram participar de uma política, de um governo decente. Ou seja, é como se nós fôssemos formar uma comunidade de pessoas que, olha, cansamos do que a gente tem aí, que é um bando de gente brigando, é um bando de gente roubando, e nada é feito por nós, pela natureza, pelos animais, né? É tudo uma enganação. E justamente aqui no desafio, ou seja, porque quando tudo isso começar a ruir, muita gente vai ficar incomodada. E a gente também vai ficar com um certo receio, que é o que eu escuto na internet, um monte de besteira sobre um monte de teoria de conspiração. Ou seja, que nós vamos ser invadidos por extraterrestres, que tudo que está acontecendo, se tem um terremoto em tal lugar, é uma organização aí que faz porque quer matar todo mundo do planeta Terra, quer diminuir a população do planeta Terra. Ora, gente, vamos ser inteligentes. O planeta não precisa de ninguém que faça isso. O próprio planeta faz esse expurgo, porque, como eu já falei aqui, nós somos uma espécie de como é que fala? De parasitas no planeta. Então, esse processo, tá, de desencarnações que acontece, principalmente coletivas, ela é um processo do planeta também, como planeta em evolução, e nós também no processo da reencarnação. Então vamos parar com esse negócio de falar que tudo é teoria da conspiração. Por quê? Porque quanto mais caos e medo a gente joga para as pessoas aqui nesse planeta, menos a gente consegue fazer essa ligação de prosperar, né? Que é o que vocês vão ver aqui, que é um pouquinho que os gatinhos falaram, dando um conselho. Então, eu cheguei a comentar que eu recebi um vídeo outro dia absurdo, e eu fico assim espantada quando tem gente que compartilha isso, não pensa, né? De que os seres das trevas estariam criando seres sem alma para reencarnar aqui, e esses seres não teriam nem a condição de fazer o entendimento com o mais divino. Olha, sinceramente, não vou nem falar sobre isso, esse negócio tão idiota, né? Já falei que ninguém pode criar vida a não ser a fonte criadora, e nada acontece aqui sem que a fonte criadora saiba. Não se pode dar vida a esse corpo não pode ser animado, tá? Sem a alma, tá? Essa ligação, o que é a alma? É a ligação do espírito com o nosso corpo físico, tá? Então, nem vou discutir isso, tá? Porque é um absurdo, tá? Então, o que mais? Ou seja, nós temos aí que como fluência, tá? Cantar bem alto, falar bem alto ao universo, ligar
o que está na terra, o que está no céu, o que está no céu, o que está na terra. Esse é um momento que nós vamos ter muitas verdades dos nossos irmãos estelares, muitas verdades das pessoas que fazem desse mundo, tanto aqui, seja de direita, de esquerda, preto, branco, amarelo, cristão, não cristão, ateu, o que seja, nós vamos ter muita coisa vindo à tona, tá? Para criar, para dar voz realmente àqueles que querem construir um mundo melhor, tá? E como desafio, apertem os cintos, porque a coisa vai desmoronar, tá? E se você tiver iludido, né? Se você tiver iludido com a sua esquerda, com a sua direita, com o seu político de estimação, né? Se você tiver iludido que você ainda acha que vai fazer trilhões e milhões de dinheiro para você gastar no seu iate, se você acha que o mundo ainda vai continuar girando, né? Da mesma maneira que ele tem girado durante esses últimos períodos aí, você vai tomar um susto, tá bem? Nós vamos ter uma mudança bem grande e, se Deus quiser, para melhor. Bem, o conselho dos gatinhos, tá? Depois vocês deem uma olhada lá, quando eu fiz as previsões para 2025, vocês vão ver que deu muita coisa certa, gente. Principalmente quando eu falei que o maior desafio que a gente ia ter era ter fé, né? E a gente teve esses acontecimentos no Brasil, principalmente esses últimos meses, né? Que a gente ficou um pouco aflito, né? Mas você vê que as coisas estão melhorando. E nada acontece por acaso, tá? Tudo tem uma finalidade. A espiritualidade, ela não nos desampara, tá? Então, dê uma olhadinha lá. Tá lá no Instagram. Se não tiver no YouTube, aqui no YouTube, mas com certeza tá lá no Instagram, tá? Bem, qual que é o conselho dos gatinhos? Aqui, bonitinha essa carta. Grooming, tá? Que é cuidar de si. Tá? Olha que gracinha, que carta bonita. E por que essa carta vem falar de cuidar de si? Deixa eu dar uma lidinha aqui. Permita que o mundo exterior, os problemas e as questões se dissolvam enquanto a mente, o corpo e o espírito são nutridos. Lembra que eu falei? 2025, nós somos chamados a nos consertar, a nos fortalecer nossas raízes, nossas fundações, porque 2026 esse é um momento difícil, tá? Muita gente fala que não. Sim, 2026 vai ser um momento difícil. Se você se cuidou e continuar se cuidando, né? Mais uma vez, eu ligo o que está no céu, o que está na terra, o que está na terra, o que está no céu. Eu estou fazendo esse tete a tete com a espiritualidade, com os irmãos estelares, e eu sei como me conduzir, tá? Então, ou seja, mente, corpo e espírito são nutridos, são os três mundos de Hermes, né? Ele vem do Olimpo, ele fala com os mortais e ele vai até o Hades, né? Então, ele é aquele o mensageiro que é o único Deus que pode ir e vir, né? Como ele quer, sem pedir permissão, tá? E ele é o condutor das almas, tá? Condutor dos homens, tá? Deixe o desejo de lado. Coloque-se no centro de todas as prioridades. Ouça a música que lhe inspira. Essa para mim, que eu tô sempre ligada na música. Alimente-se com víveres nutritivos. Mime-se como uma deusa, um deus. Concentre-se em ações que dão prazer. Torne-se uma prioridade. Ame o corpo e ele vai lhe amar por sua vez. Aqui, ame o corpo no sentido de ser seu templo, né? Não no sentido hedonista, tá, gente? Torne-se compassivo consigo mesmo
quanto você seria com uma criança. Prepare-se para a coisa mais inconcebivelmente deliciosa. Ou seja, eu entendo muito essa carta nesse momento de cuide-se, né? Mais uma vez, não no sentido hedonista, não no sentido de prazer, tá? Ilimitado, mas no sentido de que esse é um momento a gente olhar para as nossas necessidades. Por quê? Lembra que eu falei que todo esse processo do sistema vai cair, que deixa a gente escravizado? Então, quanto mais você estiver conectado com você mesmo, conectado com a sua divindade, com a sua luz, preparado, né? Ou seja, autoestima, gostar, se amar, né? Não de uma maneira narcisista, né? Mas aquilo que Jesus falou pra gente: vós sois deuses e vocês farão tudo o que eu faço. Ame o seu próximo como a si mesmo. Por quê? Porque ninguém consegue dar para o outro aquilo que não tem. Então, se eu não tenho amor por mim, se eu não tenho amor pela minha vida, se eu não me cuido, se eu não limpo a minha casa, se eu não faço uma higienização no meu corpo, né? Se eu só destruo o meu corpo com drogas, com bebida, né? Com sexo desregrado, com pensamentos negativos, se eu não vou ao médico, né? E faço um check-up, porque isso aqui é físico, né? E ele precisa de cuidado. Eu então não consigo entender esse novo mundo que vem, que não é um mundo que você vai viver para você ou que você vai viver só para o outro. Não, você vai aprender a se amar, se cuidar para servir ao outro também. Então, esse servir começa com você, tá? Então, eu achei interessante, tá? Cuide de si. Mais uma vez, muita atenção, tá? Cuidar de si no sentido harmonioso, equilibrado. Lembra? Mente, né? Corpo, né? E espírito. Ou seja, são os três mundos, tá? Dentro daquela constituição septenária, né? São esses três mundos que eu preciso estar em harmonia, porque senão eu não prospero, né? Porque uma pessoa que só pensa em ganhar dinheiro, ela está ligada apenas ao corpo físico, né? Uma pessoa que apenas serve, quer servir, mas não cuida de si, eu dou um exemplo até das pessoas que pegam os animais na rua de qualquer jeito, vão pegando bicho, e elas não conseguem depois nem alimentar os bichos, elas não a higiene da casa delas dentro interna é uma higiene precária, inclusive para os animais, né? Porque a pessoa acha que gostar é só como é que fala? É só dar carinhozinho, né? É só botar no colo, é que nem muita gente faz com o filho. Não, a gente tem que saber cuidar, tem que ter responsabilidade, tá? Então, cuidar de si tem tudo a ver com isso, né? Ou seja, cuidar desses três mundos, para que a gente possa se movimentar, né? Do nosso mundo espiritual, da nossa psique e do nosso cuidado com a nossa matéria, o nosso corpo físico, né? De maneira harmônica, tá? E essa nova terra tem tudo a ver com isso, tá? Mas, gente, é isso. Eu não quero me demorar, tá? Nesse vídeo também. Eu queria agradecer vocês, tá? Por mais um ano. Até o finalzinho de dezembro eu vou botar um videozinho de Feliz Natal, Feliz Ano Novo aqui do Tarô com os Gatos, tá? Como eu sempre digo, o Tarô com os Gatos é muito simples, é uma coisa muito família. Eu não tenho muitos likes, eu não tenho muitos views, tá? Mas aquilo que a espiritualidade dos irmãos estelares sempre falaram para mim. Às vezes a gente fica desanimado, a gente acha, será que eu estou fazendo um bom trabalho? Então, de repente, eu tenho que sair, desconectar tudo isso. E eles falam, não, porque não importa se uma pessoa, duas ou só três entram aqui,
Às vezes é aquele vídeo que entraram 5 pessoas, mas uma pessoa você ajudou, você despertou, você deu um sentido. Às vezes é aquela pessoa que naquele dia estava tão triste e uma palavra que você deu fez com que ela se sentisse bem. A única coisa assim que às vezes eu fico chateada, eu falo para eles, eu vejo assim muitas pessoas entrando aí em canais que estão com muitas visualizações, inclusive assim de grupos de pessoas, né, que lidam com a parte espiritual e de gente que fala muita besteira, gente, muita besteira, de gente que só quer like, tá? Então assim, é impressionante, né? Então o que a falta de estudo não faz com a gente? E a gente precisa ter um bom senso. E isso é algo que eu falei para vocês, né? Que os astrólogos já mostraram que os principais planetas geracionais eles estão fazendo essa mudança todos juntos, né? Plutão, Netuno, Urano, Saturno, né? E nós vamos ter agora Netuno entrando em Áries, e o que vai ser muito bom, porque Áries é aqui, né? A mente, a cabeça, né? E porque antes Netuno estava em peixes, né? Então a gente tinha uma coisa meio de esse povo viajando na maionese, né? Tipo assim, esse vídeo que eu recebi de gente sem alma, nascendo sem alma, é uma coisa assim que não dá. Eu falo, gente, é muita falta de estudo, né? Ah, é impressionante. E então, Netuno entrando em Áries, ele vai trazer essa espiritualidade mais prática, tá? Inclusive de fazer, né? Porque senão a gente fica muito nessa espiritualidade também de YouTube, né? Falando e ninguém faz nada, tá? A gente precisa fazer, tá? Então, essa praticidade, Netuno entrando em Áries agora, vai ser muito bom, tá? Vai ser, assim, importante, tá? Então, todos esses planetas geracionais, eu já falei que é como se Plutão, que é o principal, né? A grande vedete, né? Plutão em Aquário, desse um grande baile, uma festa e chamasse os outros planetas geracionais para conduzir o baile, conduzir a orquestra, né? Então nós vamos ter mudanças muito profundas até 2030, mas 2025, 2026, 2027 são os 3 anos, vamos dizer assim, mais cruz que a gente vai poder ver a gente está vendo o tumor, né, sair. E isso é muito bom, tá? Se alguém disser para mim que 2025 foi tranquilo, não, 2025 foi puxado, principalmente aqui, ó, na cabeça, porque eu já falei que 2025 foi o grande retorno nosso aos nossos números de origem, aos nossos projetos, né, reencarnatórios. E 2026, então, vai ser a grande conversa, né? Tipo assim, e daí? Aquilo que você veio fazer, tá disposto a fazer? Tá a fim de fazer? Se não, quando nós entrarmos em 2027, vai ser muito mais complicado, tá? Porque 2027 é tipo assim, 2027 vai ser o diploma, a diplomação, tá? Então, se você não conseguir se recompor, né? Que foram esses 2 anos, 2026 e agora 2025, 2026, vai ficar muito complicado em 2027, tá? Isso não é para pôr medo, não, é porque é uma realidade, tá? Por isso que eu ouvi de muita gente e continuo ouvindo, mas muita gente deu uma melhorada, eu dei uma melhorada, porque se você vai fazendo o seu dever de casa, a coisa vai ficando mais tranquila, né? Esse incômodo emocional que todos nós sentimos em 2025 não foi fácil, tá? E quem falou que não sentiu, mentiu. Quem fala que ainda, não, mas eu tô esquisito, tá? Vai sentir, então vai ser pior em 2026, porque, gente, é o que eu falei. A gente tem que ter uma diplomação até 2027. Isso tudo é muito simbólico, tá?
Então, se você tá levando tudo na flauta, é complicado, tá? Porque a energia tá difícil, tá? A energia tá difícil. Ah, então o que que é? É porque vai tudo piorar? Bem, vai piora dependendo de como você tá. Se você tá se alinhando, se você tá se arrumando, você vai ser levado a fluir, tá? Você vai ser levado, é aquela história. Se você estudou bem o mapa, você vai chegar no oásis em meio a um deserto. Se você se preparou. Agora, se você simplesmente pegou, né, pegou uma pastinha e achava que podia caminhar no deserto sem tomar suas precauções, vai ser muito difícil, tá? Mas é isso. Eu queria terminar com essa música aqui que eu acho tão bonitinha e que chama Learn to Fly, que é daquele grupo Foo Fighters, né? E eu achei interessante, né? Porque o nome Foo Fighters eram as bolas de fogo que apareciam, né? De luzes que apareciam para os pilotos na Segunda Guerra Mundial, que na verdade eram nossos irmãos, eram as sondas dos nossos irmãos estelares, né? E eu então quis colocar as duas coisas. E esse vídeo aqui, na verdade, essa versão, ela foi feita por várias pessoas, tá? Tocando na Itália, tá? E eu quis colocar porque eu achei ela uma gracinha, porque tem tudo a ver com isso aqui, da voz, né? Da voz a tudo aquilo de novo que tá vindo aí, né? A uma nova terra. A gente precisa da voz à fraternidade. Não cabe mais as pessoas não quererem entender que aqueles imigrantes, aqueles refugiados que vêm de zona de guerra, eles têm o direito de estar num país com mais paz, né? Não cabe mais as pessoas dizerem que a gente não deve alimentar um animal que vai morrer de fome porque simplesmente está incomodando dentro de um condomínio. Incomodando o quê, gente? Não cabe mais você simplesmente dizer que acha normal que uma mãe, como outro dia eu vi, esteja com um filho de 5 anos no colo, precisando de uma cirurgia ortopédica, o menino morrendo de dor, e não tem nada, enquanto os governos aqui, de direita, de esquerda, o que seja, gente, gastam milhões para fazer para pagar artista para vir tocar aqui no ano novo, no Natal, e eu não estou dizendo que a gente não tenha direito ao lazer, mas assim, são coisas absurdas, gente, né? Estadistas aí acabando com projetos que beneficiavam pessoas na África, pessoas inclusive aqui, refugiados aqui na venezuelanos, ou seja, problemas existem, pessoas que abusam, isso tem em tudo quanto é lugar. Mas isso não dá direito simplesmente a gente esquecer que existem pessoas que não têm nada e precisam de ajuda, animais que precisam de ajuda, pessoas que cuidam desses animais, né? A gente vê pessoas dando pix para político, gente, que ganha dinheiro, político que tem até um seguro de saúde, enquanto casas para idosos estão fechando porque não tem dinheiro para sustentar, é um mínimo daqueles idosos. Creches que estão aí para as mães poderem trabalhar, entendeu? Tá tudo errado, né? Tem uma coisa errada. E as pessoas dando dinheiro para os outros pagarem advogado, para esses caras pagarem advogado, para esses caras viverem no exterior. É uma coisa assim louca, né? E por aí vai um monte de coisa, né? Ou então, assim, para dar dinheiro para like, né? Em site espiritualista aí, por exemplo, que fala um monte de besteira, entendeu? E as pessoas dando like lá e a pessoa ganhando dinheiro e falando um monte de besteira, tá uma loucura, né? Mas é isso, eu também não sou dono da verdade, tá? Tô colocando aquilo que eu acho, tá?
E vou botar essa musiquinha pra vocês, que eu acho ela muito bonitinha. Chama Learn to Fly, né? Aprender a voar. E ele manda um recado lá para os anjos, né? Então que a gente manda um recado para os anjos, coloca a sua voz, né? Dessa vez que eles dando certo, né? Vamos fazer uma nova revolução, porque essa daqui é uma fácil, né? É isso, gente. Que a gente tem um sinal aí das estrelas, né? Mas que a gente faça a nossa parte. Um beijo muito grande para vocês e até o ano que vem, se Deus quiser. Tchau. Eu falo aqui com I love you always, forever, near and far, closer together.